Olá, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou a professora Milena Cabral e é uma honra ter recebido o convite pelo Dr. José Guedes, junto com a doutora Laura, que estão fazendo este evento online gratuito e que é em homenagem ao Dia do Biomédico, que é o segundo Congresso Paraibano, né, de Práticas Laboratoriais. Eu que sou farmacêutica bioquímica, mestre em farmácia, doutora em imunologia e sou servidora aqui do município de Salvador, do estado da Bahia. Trabalho em uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que é referência aqui na nossa cidade, e trabalho como plantonista noturna, em plantões também de 24 horas, em serviço, então, do SUS, com muito orgulho. Sou professora também, docente de diversas pós-graduações pelo Brasil, e já tenho aí um histórico, né, de Universidade Federal da Bahia, professora de Bioquímica Clínica, Imunologia Clínica e diversas outras instituições privadas. E tenho hoje também vários cursos livres de extensão e materiais, além das redes sociais, para divulgar ciência, né, e toda a parte de educação em saúde baseada em evidência científica. Então, é com muito prazer que eu vou ministrar aqui essa palestra agora, com um tema atual, importante, e que eu acredito que todos nós da área da saúde, nós precisamos falar sobre isso. Então, quando o José me propôs participar desse evento e deixou em aberto o tema, eu quis trazer, então, a seguinte temática que já venho trabalhando para algumas instituições privadas aqui no Brasil, que é justamente sobre trabalhar no laboratório, como ser assertivo nas decisões clínicas e reduzir os erros. E por que eu estou falando sobre isso? É uma necessidade que vem me solicitando gestores de laboratórios para que se faça treinamentos e essa capacitação técnica emocional de diversos analistas clínicos do Brasil inteiro que estão passando, né? E nós todos estamos passando por um momento difícil, quase que intragável, né? Que é o momento atual, que é justamente o que eu coloquei aqui nesse slide, né? O contexto atual. A gente está vivendo, infelizmente, um momento de descredibilidade, ou seja, um descrédito mesmo da área das análises clínicas, por conta, às vezes, de falta de fato de qualidade laboratorial, imperícia técnica e acho que o pior de tudo, né, que é algo que a gente não pode treinar e modificar, que é a desonestidade. Infelizmente, a gente tem acompanhado isso na televisão, nas páginas praticamente policiais. E isso, claro, tudo isso, essa imperícia, essa falta de qualidade, a desonestidade, tudo isso acarretando em erros graves que modificam o status de saúde da população assistida por esses laboratórios. E aí, claro, que atrelado a tudo isso, a gente sabe que existe a insegurança de muitos profissionais, às vezes também é lícito e é verdade. A falta de interesse pela busca de melhoria contínua, que não é o caso de você que está aqui assistindo e participando desse evento, promovido justamente com o objetivo contrário, com o objetivo de fazer essa melhoria, essa educação continuada, trazendo profissionais renomados do Brasil inteiro para estar prestando essa homenagem ao Dia do Biomédico, levando educação, levando conhecimento, né? Levando justamente essa melhoria contínua na nossa área de expertise. E, claro, também existe a falta de capacitação técnica, que aí pode ser por diversas razões. Graduação com falhas, que a gente sabe que existe cada vez mais, pouca experiência prática e falta de atualização por parte de muitos profissionais, que muitas vezes estão ali numa zona de conforto e não se atualizam. E dentro da ciência, a gente dorme e acorda e tudo se renova, tudo é modificado. Uma doença que não tinha cura, agora já tem um novo tratamento. Um tratamento que era de uma forma já mudou, já é descontinuado. Técnicas laboratoriais que caíram em desuso, a gente tem hoje novas técnicas e cada vez mais. A inteligência artificial, ainda por cima, tomando conta, né? E fazendo parte do dia a dia também da vivência laboratorial. Fora isso, a alta demanda e a pressão por resultados rápidos, a gente sabe que isso existe, principalmente em grandes instituições privadas, a complexidade de alguns processos laboratoriais, o impacto dos erros na saúde do paciente, e, claro,
também na reputação do laboratório. Olha o que a gente está vendo aí com o laboratório o PCS Salem, lá do Rio de Janeiro, um laboratório que foi fechado, onde todos os profissionais estão presos, né, por conta justamente de toda a má conduta, a desonestidade, a falta de qualidade, a imperícia na execução dos testes laboratoriais que acarretaram em severos prejuízos à saúde daqueles pacientes que receberam aqueles órgãos transplantados infectados pelo vírus HIV. E, claro, a necessidade de capacitação contínua para reduzir justamente os erros e, consequentemente, mostrar, evidenciar a importância de sermos assertivos nas decisões clínicas que nós iremos tomar. E o que é ser assertivo? O que é assertividade? É justamente a gente ter uma comunicação clara, eficaz, com tomadas de decisões que são seguras e fundamentadas, enraizadas em conhecimento científico, evidências científicas. E evidência científica não é um artigo científico. É este artigo científico ser publicado, por exemplo, numa revista que não é predatória, é esse artigo ter uma metodologia que está toda coerente, adequada, não tem erros metodológicos, estudos que são robustos, de melhor grau de evidência. Então, isso tudo é muito importante, porque publicação existe diversas. Isso não quer dizer que você pode ter evidência, mas é de baixa qualidade científica e você não pode utilizá-la para aplicabilidade prática ali no seu cotidiano. E, bom, no momento, então, que a gente tem essa comunicação clara e eficaz, baseada em evidência científica, isso vai proporcionar, claro, a melhoria na qualidade dos resultados que a gente entrega e, obviamente, na redução dos conflitos e, principalmente, no retrabalho. E, claro que para isso tudo acontecer, a gente precisa estar o tempo inteiro em atualização constante. E é por isso que, para saber se vocês estão se atualizando, eu quero fazer uma pergunta a vocês que estão aí me assistindo agora. Caso um paciente tivesse um valor de gama-GT elevado, sem outras alterações de enzimas hepáticas, TGO, TGP, fosfatase alcalina, será que você liberaria sem repetir na mesma amostra ou sem repetir numa nova coleta? Se você liberasse, o que você raciocinaria em cima dessa informação? E como que seria a sua busca ativa, né, para você validar, então, este resultado e dizer, não, eu estou liberando por isso e isso. Se houver algum questionamento, eu tenho um embasamento, eu tenho fundamentação teórica para dizer o porquê. Primeiro que todo resultado laboratorial, para ele ser liberado, a gente precisa ter certeza de que aquele resultado ele é fidedigno e de acordo com aquela amostra que foi coletada naquele momento. Para isso, a gente tem que ter todos os critérios de validação, né? Ou seja, o controle de qualidade interno, controle de qualidade externo. Então, a gente precisa ter isso tudo muito bem respaldado e validado. Olha o que aconteceu com o caso do PCS Salem, o Laboratório Rio de Janeiro. Para evitar custos, o controle de qualidade só era realizado uma única vez na semana. Como é que você pode garantir que os resultados estão sendo exatos, precisos, reprodutivos, se você não tem controle para validar isso nos outros dias da semana em que o laboratório está em pleno vapor e funcionamento? A gente que trabalha no laboratório, a gente sabe que, às vezes, uma amostra com fibrina no meio do dia pode causar um leve a médio ou severo entupimento de uma probe, e isso causar um mau funcionamento da máquina no resto do dia. E aí você começa a perceber que tem resultados discordantes, muito baixos, muito elevados, enfim, alguma alteração que está acontecendo em vários pacientes de forma frequente, você passa o controle e vê que o controle que de manhã estava bom, agora já não está mais. E você tem que fazer a rastreabilidade e entender onde é que está o erro. Pois bem, a gama-GT, quando a gente estudou na faculdade, por muito tempo, a gente entendeu e aprendemos que a gama-GT, ela era, na verdade, ali, um marcador que praticamente todo mundo só utilizava para quê? Só utilizava para avaliar o uso de medicamento, indutor dessa enzima. Ou então, álcool. O álcool induz essa enzima, né?
E aí, o fato do álcool induzir essa enzima, se é um paciente etilista crônico, esse paciente, então, pode ter um aumento ali, somente, por exemplo, da gama-GT. Mas, às vezes, é um paciente que já tem ali uma lesão hepática, e aí você já vê o aumento ali de uma TGO, de uma TGP, uma fosfatase, uma bilirrubina, tá? E, muitas vezes, a gente também só pensa no fato da icterícia obstrutiva pós-hepática, né? Ou seja, alguma coisa está ali obstruindo aquele canalículo ali, biliar, e isso, de fato, está fazendo, então, com que esse extravasamento, né, ali da gama-GT aconteça somente. E a gente sabe, por exemplo, que hoje a gama-GT ela tem um papel fundamental, por exemplo, na síndrome metabólica, na resistência insulínica. E muitas vezes a gente saiu da faculdade sem sequer ter ouvido falar disso. A gama-GT é uma enzima que ela está associada com toda e qualquer atividade de detoxificação, de trabalho que o fígado demande para eliminar toxinas, para trabalhar mais, para eliminar qualquer xenobiótico, qualquer substância que esteja ali em demasia. E hoje já se sabe, por exemplo, que o próprio envelhecimento faz com que você produza e ative mais a gama-GT, porque a gama-GT ela vai ativar um complexo enzimático chamado de glutationa. E essa glutationa é justamente o complexo enzimático importante para fazer essa detoxificação, essa metabolização, os processos de biotransformação hepática. Então, quanto mais demanda o seu fígado tiver, mais vai ter ativação da glutationa e esse papel da gama-GT em ativá-la. Então, por exemplo, um organismo envelhecido, um paciente idoso, geralmente tem maior ativação da gama-GT. Um paciente com resistência insulínica, diabetes, síndrome metabólica, vai ter maior ativação de gama-GT. Um paciente que tem a depleção de selênio, o selênio é importante para ativar a glutationa. Quem, por exemplo, é tabagista, tem, por exemplo, muito medicamento para ser metabolizado, tudo isso demanda muito consumo da enzima glutationa, e para isso demanda mais gasto, depleção de elementos minerais como o selênio. Na depleção de selênio não tem ativação da gama-GT e, consequentemente, da glutationa para fazer essa detoxificação, essa metabolização hepática. Pois bem, a gente pode pegar hoje um paciente, então, com diabetes, com síndrome metabólica, ou com pré-diabetes, ou um idoso, um paciente que tem uso de diversos medicamentos, enfim, que tem uma outra doença, uma comorbidade, né, ali metabólica, uma doença hepática gordurosa metabólica ali dentro, né, do fígado, que a gente chamava ali de gordura, de esteatose hepática. Tudo isso pode favorecer o aumento e o extravasamento da gama-GT para a corrente sanguínea. Então, só é a gente avaliar como é que está a glicemia desse paciente, como é que está a ferritina, como é que está o perfil lipídico, o perfil inflamatório, um hemograma. Isso tudo pode me dar embasamento, se eu souber correlacionar, para entender que eu poderia, nesses casos, liberar tranquilamente a gama-GT, sem pensar em icterícia obstrutiva pós-hepática, sem pensar em alcoolismo crônico, sem pensar em uso de medicamento que é indutor desse complexo enzimático. Outras situações, condições clínicas metabólicas, que também podem levar a isso, mas que eu sei que muita gente não aprendeu isso na faculdade, e por falta de atualização, de estudar os papers, de tudo que sai na literatura científica, às vezes não sabe isso sobre um simples biomarcador bioquímico. Bom, e qual é a forma, então, correta de a gente analisar os exames de um paciente, né? A gente nunca deve usar, claro, um exame de forma isolada. Veja que eu falei da questão do gama-GT, mas olha como eu tive que precisar olhar quem é o paciente, às vezes a idade, as condições clínicas que ele tenha. Isso tudo pode estar impactando na alteração de um determinado biomarcador. Mas nunca usar um exame de forma isolada, pois, na maioria das vezes, não vai ajudar no diagnóstico, né, ali de uma determinada doença. E, claro, o exame sozinho nunca vai diagnosticar nada. A gente está dando ali as ferramentas para que o médico chegue ao diagnóstico, ao desfecho, né, ali final. E isso também dificulta o nosso raciocínio clínico dentro da área técnica ou na área mesmo somente ali de liberação e de interpretação.
Então, é importante que a gente verifique outros exames, é importante que a gente também veja se o paciente não tem exames anteriores e que, mesmo que não estavam totalmente alterados, passando do limiar de referência, mas se não já estava aumentando com tendência ou diminuindo ao longo dos anos. Ouvir as queixas clínicas que o paciente relata, observar os sinais ali, às vezes, no corpo, é uma esclera, é uma pele, enfim, uma perna, edema, tantas coisas a gente pode observar no paciente, até mesmo no momento da coleta. Observar, então, né, esses sinais é muito importante também. Conhecer o histórico familiar, saber sobre o uso de fármacos e hoje, principalmente, sobre os hábitos, os comportamentos e os modismos. Quantos e quantos pacientes hoje estão utilizando vape? Quantos e quantos pacientes hoje estão utilizando o chip da beleza, os implantes hormonais, que hoje são proibidos pela Anvisa? Quantos e quantos pacientes estão gastando seu dinheiro fazendo uso de soroterapia e causando injúria renal aguda pelo excesso de elementos, minerais e vitaminas que precisam ser eliminados e excretados pelo nosso sistema renal e ele não dá conta? Isso começa a levar a falha, muitas vezes, depois de causar uma injúria ali a nível tubular e nível glomerular. Então, a gente precisa estar atento também a essas novas tendências, né, da saúde da nossa população e, na verdade, o impacto na saúde que os comportamentos e hábitos, as pessoas estão usando azul de metileno no TikTok, as pessoas estão utilizando implante de NADH, implante com citocina, contendo medicamentos como Venvance, como a própria, o Ozempic, ocitocina e tantas outras substâncias. Será que isso não tem alterações laboratoriais? Com certeza. No curto, no médio e no longo prazo. Mas você vai precisar estudar para entender o que o uso dessas moléculas, dessas substâncias, desses tratamentos novos e medicamentos, o que isso pode causar de alteração laboratorial. E daí a importância de a gente falar de exame laboratorial. Não está em desuso, não está em decadência, pelo contrário, a gente está só num mau momento, onde a gente precisa vir aqui e utilizar eventos como esses, acadêmicos e científicos, para falar da real importância do que a gente faz. Eu costumo dizer que a gente precisa, pelo menos, de 3 pilares mínimos e básicos para que a gente faça uma liberação, pelo menos, consciente dos exames. É entender, primeiro, se o biomarcador está condizente com a junção de outros biomarcadores. Segundo, entender se está condizente também com o tipo de paciente, quem é o meu paciente. É uma criança? É uma criança pré-adolescente ou um recém-nascido? É uma mulher? É uma mulher. É jovem? É adulta? Está ali no climatério? Já chegou na menopausa? É um homem? É idoso ou não é? Se for mulher, está gestante ou não está? Tudo isso são informações extremamente relevantes para alterar, mesmo que fisiologicamente, os achados laboratoriais. E entender, claro, se esses exames estão condizentes com a condição clínica daquele momento. Aquele momento que o paciente utilizou um paracetamol, aquele momento que o paciente está fazendo uso da creatina, aquele momento em que o paciente fez o exercício físico extenuado, aquele momento pós-trauma cirúrgico. Quem é o paciente? Essa é a pergunta que vocês precisam ter e levar hoje de reflexão na cabeça de vocês. E será que você saberia correlacionar os exames dos setores abaixo? Né? De que forma você acha que isso facilitaria o seu trabalho dentro do laboratório, ou de forma direta ou indiretamente, na interpretação e na liberação clínica desses exames? E aí a gente tem alguns setores que são fundamentais, como hematologia, coagulação, e aí a gente tem hemograma, VHS, o TAP, PTT, dedímero, fibrinogênio, os exames bioquímicos hormonais, perfil glicídico, lipídico, hepático, renal, cardíaco, inflamatório, ósseo, hormônios da tireoide, hormônios sexuais, vitaminas, sais minerais. Eu estou dando aqui um apanhado geral. Por onde, então, a gente poderia começar? Dos mais simploros, dos mais básicos, dos corriqueiros do dia a dia. Porque, claro, que a gente não vai chegar já olhando, querendo saber os hormônios das adrenais, por exemplo, da paratireoide, mas a gente começa olhando o básico de metabolismo. E aí você pode utilizar o hemograma e a bioquímica a seu favor, com a imunologia, com a endocrinologia, com a parasitologia, sumário de urina, uranálise,
E tudo isso que são pilares ali básicos, essenciais para essa construção do raciocínio clínico em cima dos principais exames laboratoriais. E aí, no hemograma, por exemplo, claro, a gente sabe que ele é muito importante para auxiliar na percepção e no entendimento da instalação de uma anemia, mas também ajuda no entendimento da ocorrência de alergias de um determinado paciente, de uma intolerância alimentar, se está tendo um processo inflamatório, um processo infeccioso e até mesmo o tipo, a origem desse patógeno, auxilia no entendimento do estresse oxidativo, de danos celulares e intravasculares que estejam acontecendo, uma perda sanguínea extenuada por um trauma, a gente consegue obter essas informações também. Eu dividi a bioquímica em painéis, né? Em painéis ali entre bioquímica e a parte também endócrina, onde você tem um painel básico, pilar que eu chamei de bioquímica 1, que é a parte do perfil glicídico e lipídico. Avaliar a glicemia de jejum, hemoglobina glicada, já vai nos dar ideia dos hábitos desse paciente. Dosaram a insulina, já avalia a funcionalidade do pâncreas. Será que ele está aguentando? O quanto que ele está se esforçando para manter aquela glicemia de jejum ainda em 90? O colesterol total e frações, a gente consegue avaliar o risco de predizer as doenças cardiovasculares que possam acontecer futuramente, utilizando principalmente os cálculos e os índices que nós temos hoje para avaliar os riscos de doenças cardiovasculares. Índice de Castelli 1 e 2, índice TIG e tantos outros, né? Índice monócito sobre HDL, por exemplo. Além disso, dosar o próprio triglicerídeos, de suma importância, porque a gente sabe que hoje o triglicerídeos ele está intimamente associado com risco e resistência à insulina, que é o mal do século. Muitas pessoas estão pré-diabéticas e ali com o pé praticamente dentro da diabetes. E as previsões não são boas, né? Para o ano de 2050. O tanto de pessoas que vão estar. Hoje a gente tem no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas portadoras de diabetes, principalmente aí 90% diabetes do tipo 2. Mas, claro, além disso, a gente precisa olhar um outro panorama de exames metabólicos, que avalie, por exemplo, o fígado, mas não somente o fígado. Mas a gente tem TGO, TGP, fosfatase, gama-GT. Acabei de falar sobre vocês a importância da gama-GT. Uma TGO vai estar presente numa lesão por rabdomiólise. Uma TGO vai estar presente numa ruptura de tendão, numa lesão do músculo do miocárdio, no infarto, no AVC. As bilirrubinas. Bilirrubina aumentada é uma hiperbilirrubinemia que dá uma ideia de algum comprometimento hepático. Uma bilirrubina muito baixa é ruim, é prejudicial, porque a bilirrubina ela tem um papel antioxidante e anti-inflamatório. Paciente que está hospitalizado, acamado por muito tempo, fica com níveis baixíssimos de bilirrubinas. E hoje os trabalhos dos estudos já mostram que o ideal é que a gente tenha ali em torno de 0,9. Abaixo disso, você perde também o seu papel funcional, que é importante dentro do nosso metabolismo, dentro do nosso organismo como um todo. Então, esses biomarcadores hepáticos, além de denotar a existência, né, da lesão hepática, hepatocelular e hepatobiliar, fornecem informações sobre a capacidade, então, antioxidante do fígado, por conta da bilirrubina, que alguns papers chamam até de hormônio amarelo. E se está havendo, por exemplo, uma lesão mitocondrial, a gente sabe que tem TGO muito mais da mitocôndria, então, lesão celular, lesão mitocondrial, a gente vai denotar um maior extravasamento de TGO, né, em relação a TGP, então mostra uma sobrecarga hepática, um estresse oxidativo, com muitos radicais livres sendo ali produzidos por infinitas razões. É um paciente que é tabagista há muitos anos, é um paciente que teve uma obstrução de pequeno vaso ali por placas de ateroma, um paciente sedentário que tem, por exemplo, uma doença hepática gordurosa metabólica, tudo isso pode estar relacionado com esses biomarcadores também. Inclusive, pacientes com síndrome metabólica e resistência insulínica. Pacientes com doenças cardiovasculares, geralmente têm altos índices também de TGP, em alguns papers já vem trazendo a importância também dessa enzima. Então, a gente não só pensa em hepatite, em lesão hepática aguda. Tá certo? E um outro painel básico que eu chamei de bioquímica 3, que seria o painel até então chamado de marcadores de função lesão renal, mas na verdade está associado com diversas outras condições metabólicas. Ureia, creatinina, ácido úrico. O ácido úrico também é uma molécula que é anti-inflamatória e antioxidante, mas que também causa inflamação, propicia resistência insulínica, oxida as moléculas, diminui o óxido nítrico. Desde que tenhamos em grandes concentrações, ela é prejudicial, mas baixo também é ruim.
temos que ter também dentro de condições ideais. Se o organismo tem ali 1 de ácido úrico, está tendo prejuízo. Como é que está esse organismo? Veja se não tem lesões crônicas, doenças crônicas, metabólicas. A ureia-creatinina não é só não é, na verdade, marcador de função renal, né? Marcador de função renal é a taxa de filtração glomerular. Mas eles são úteis, claro, para quando você tem uma injúria, só que eles não são precoces. É muito mais fácil a gente ter precocemente uma microalbuminúria já positiva, um sumário de urina com alterações de proteína, de cilindrura, de hematura, já mostrar que aqueles túbulos e glomérulos renais estão tendo lesões. E aí leva um tempo até mesmo a ureia e a creatinina aparecer, sendo que a ureia ainda aparece muito antes do que a creatinina. Então, são marcadores que têm cinéticas diferentes, mas que são relevantes. Um CK, LDH, ferritina, PCR, homocisteína, marcadores também associados com lesão tecidual e com processos inflamatórios agudos e crônicos e processos trombóticos, deficiências de vitaminas, como a homocisteína, que para ser metabolizada a gente precisa ter em condições ideais a vitamina B12, seu complexo B12, na verdade, da vitamina B. Ali, então, para isso, precisa que a gente tenha, né, B6, B12, enfim, para que haja metabolização dessa homocisteína, fornecendo cisteína, que é importante para a metabolização e detoxificação hepática, ativação da glutationa. E a gente tem outros minerais importantes e hormônios, como cálcio, fósforo, vitamina D, paratormônio, que está intimamente também associado com metabolismo ósseo e funcionamento adequado dos rins. Um rim ou os dois que estejam em mau funcionamento, há prejuízo da síntese da vitamina D. E aí você começa a estimular muito a paratireoide a produzir mais paratormônio para estimular o rim ali de forma ineficiente, a tentar, às vezes, ali, mesmo que não consiga produzir vitamina D à toa. E a vitamina D vai regular justamente esse metabolismo, a absorção de cálcio e fósforo lá na mucosa intestinal. Isso vai levar a prejuízo da saúde óssea e é também o uso desses minerais em diversas funções metabólicas do nosso organismo. O coração bater precisa de cálcio, para o músculo contrair, para as proteínas da coagulação fazerem o coágulo, precisa de cálcio. E ele faz esse contraponto de forma contraditória, oposta, na verdade, com o fósforo ali nos túbulos renais. Então, se há maior reabsorção de cálcio, há maior excreção de fósforo e vice-versa. Então, se eu tenho um prejuízo na síntese de vitamina D, eu diminuo a absorção de cálcio também lá no intestino, isso vai impactar em toda a metabolização e a saúde, né, tanto de contração muscular, mas e de sinapse, de tudo, de cicatrização, mas também de mineralização óssea, né? Pode levar a osteopenia, osteoporose pela falta de, então, cálcio nos ossos. E, além disso, a gente tem marcadores super importantes, como os hormônios tiroidianos, T3, T4, e aí tem o T3 total, T3 livre, T3 reverso, que não tem função biológica, é uma função reversa de prejuízo da saúde tiroidiana, e temos T4 livre, T4 total, os autoanticorpos anti-TPO, que é o antitiroperoxidase, antitiroglobulina, e o hormônio mais sensível a mínimas alterações hormonais, que é o TSH, o hormônio tiroestimulante, que é produzido pela nossa hipófise e que vai regular e controlar o funcionamento normal da glândula tiroidiana. Além disso, temos aí também painéis básicos de hormônios reprodutivos, como o FSH-LH, que são também produzidos pela hipófise e vão estimular as gônadas, tanto femininas quanto masculinas, a produzirem, né, os hormônios, como estradiol, progesterona, testosterona. E vitaminas importantes para a função hepática, renal, tireoidiana, né, de diversos sistemas fisiológicos do nosso organismo, como vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, o zinco, o selênio e ferro, que eu julgo aqui ser os principais elementos, né? Micro e macronutrientes, que nós também devemos saber correlacionar com diversos achados laboratoriais. E aí, trazendo um exemplo aqui para vocês prático, de como é importante a gente entender quem é um paciente e saber correlacionar as alterações laboratoriais, até porque um paciente ele não é um pedaço, um paciente ele é um todo, ele é um organismo complexo, que vai estar tudo funcionando de forma interligada. Então, por mais que a gente aprenda na faculdade por blocos, rins, fígado, tireoide, gônadas, coração, osso, enfim, pâncreas, a gente sabe que na vida real está tudo funcionando concomitantemente.
Não vai para um para alterar outro e vice-versa, e a gente analisar um por um. Na verdade, vão ser solicitados, às vezes, diversos exames concomitantemente, né? E você vai ter que ter a expertise e o know-how para saber correlacionar tudo isso junto. E é aí que, geralmente, as pessoas sentem insegurança, por não saberem fazer essa correlação. Então, um exemplo. Um paciente que estava hospitalizado com insuficiência cardíaca congestiva. O que você pode encontrar de alterações laboratoriais? Primeiro é pensar em uma insuficiência cardíaca. O coração não está conseguindo bombear sangue para nutrir, levar, né, oxigênio para as células, para os demais tecidos do corpo. As células podem entrar em necrose, mas até entrar em necrose, né, você tem todo um recrutamento e de resposta inflamatória, e essas células vão perdendo, vão morrendo, né, e virando tecido morto. Então, você pode encontrar nesse paciente que está tentando, muitas vezes, depois recuperar aquele tecido que foi ali morto, né? Sofreu essa agressão por falta de oxigênio. Você começa a ter um quadro de leucocitose, você pode ter ativação com muito recrutamento de monócitos, principalmente, linfócitos reativos, uma proteína C reativa elevada, VHS elevada, ou seja, marcadores inflamatórios da hemato e da bioquímica. Mas o paciente, por conta também até dessa déficit de sangue, de nutrientes, essas células vão morrendo, você tem menos oxidação ali, menos sangue correndo dentro dos vasos, vai sofrendo anemia, e essas células vão passando ali dentro dos vasos do endotélio vascular com mais dificuldade, vão sofrendo alterações de forma, tamanho. Você começa a ver anisocitose, poiquilocitose. Você tem consumo e ativação da cascata de coagulação muitas vezes, né, de formação de trombo, tentar recuperar, cicatrizar determinada lesão tecidual, faz plaquetopenia, consumo de plaquetas. E aí, com respostas geralmente inflamatórias, tem aumento de diversos biomarcadores, como ácido úrico, porque você está tendo também lesão tecidual. Morreu célula, degradou DNA, o DNA vai ser metabolizado até chegar em ácido úrico, porque as bases púricas do DNA são, ali vamos dizer assim, a matéria-prima para que haja a produção da molécula de ácido úrico. Então, toda vez que você tem a degradação de DNA, degradação de célula, morte celular, pode ter o aumento da produção metabólica de ácido úrico. E não quer dizer que o paciente tenha gota, que eu sei que todo mundo sai da faculdade aprendendo que quando você tem ácido úrico alto, ou está comendo muita carne, ou está tomando muita cerveja, está com gota. Não é isso que a gente aprende? Justamente porque são alimentos que são ricos ali em proteínas, que vão ser degradadas e fornecer muitas bases púricas, que vão cair naquele ciclo de metabolização daquelas xantinas oxidadas até chegarem no metabólito final, que é o ácido úrico. Então, você pode ter o ácido úrico elevado nesse paciente após uma hospitalização por uma insuficiência cardíaca congestiva? Pode. E isso independentemente de alteração da função renal ou uso de diurético. Porque a gente pensa muito em quê? O paciente está com injúria ali renal, ele não está conseguindo reabsorver muitas determinadas moléculas, né? Está tendo lesão tubular, então ele está excretando mais esses elementos, ou então está excretando menos e está reabsorvendo mais, então não consegue excretar, diminui a taxa de filtração glomerular, aí você reabsorve, né? Ureia, creatinina, que aumenta no sangue, ácido úrico, que também vai aumentar no sangue, que era para estar sendo excretado, mas por lesões tubulares diminui a taxa de filtração, e aí, isso, com o tempo, favorece o quê? O aumento dessas biomoléculas no sangue. E, claro, teve lesão tecidual por falta de nutrição de oxigênio tecidual, pode ter aumento de CK, TGO, LDH, enzimas todas que estão o quê? Em tecidos, em células. Então, você tem esse rompimento, vai ter seu extravasamento para a corrente sanguínea. Ureia e creatinina reduzidos por diminuição, catabolismo proteico, diminuição de massa muscular. O paciente fica hospitalizado muito tempo, pode fazer até uma certa caquexia se for idoso. Vai levar à diminuição dessas moléculas também. Pode, inclusive, cursar com a troponina positiva, sem ter CK e CKMB aumentado, não está infartando. E alteração da microbiota intestinal. O paciente hospitalizado de muito tempo, ele tem privação alimentar, é um paciente crítico, você pode ter alteração da microbiota, e isso, consequentemente, alterar a absorção de vários minerais e vitaminas. Então, isso começa, inclusive, a mudar essa microbiota, favorecer o crescimento de patógenos que não são benéficos, não são comensais, estimular, induzir, inclusive, até reações de autoimunidade. Olha o tanto de coisa que pode acontecer. Dedímero elevado sem dizer que o paciente teve um trombo. Porque o dedímero é aquele marcador que ele tem um alto valor preditivo negativo,
mas baixíssimo valor preditivo positivo. Ou seja, uma vez que o dedímero está negativo, você exclui, ele é excludente. Trombo esse paciente não tem. Mas, uma vez que seja positivo, não dá para dizer que é trombo, porque qualquer processo inflamatório, agudo ou crônico, vai cursar com a produção de dedímero nessas reações agudas. Então, não tem um bom valor preditivo positivo. Tá? Então, a gente precisa desmistificar conhecimentos engessados da graduação na nossa vida prática. Então, por exemplo, velhos exames que hoje têm novas interpretações, novas evidências científicas, mas são, do arco da velha. Mas hoje a gente também tem novos exames que vão surgindo, novas metodologias que a gente vai precisar aprender. Para vocês terem um exemplo, hoje a gente tem estudos que falam justamente de uma fase da vida com o envelhecimento e o aumento do estresse oxidativo, onde diferentes enzimas hepáticas vão estar elevadas, e é o que eles estão chamando hoje de hepatic aging, como se fosse um envelhecimento hepático. E aí tem sido associado com maior nível sérico de TGO, TGP, fosfatase alcalina, principalmente gama-GT, e o aumento da destruição da apoptose, da morte celular programada. E daí é importante a gente analisar, por exemplo, vamos dizer que saúde das mitocôndrias, né? A gente tem uma ideia a partir de um coeficiente chamado coeficiente de Ritz, que é a divisão entre AST e ALT, ou TGO sobre TGP. Como a gente tem muito mais AST, TGO dentro da mitocôndria, se essa relação é maior do que 1, chegando aí até mesmo maior, né, de 1,5, 2, significa que não só vai indicar o grau de lesão no fígado, né, se é aguda ou crônica, mas se está muito elevado, significa que é em função do aumento expressivo de quem? De AST, que está no numerador, de TGO. Então, como ele está presente mais das mitocôndrias, diferentemente da TGP, mostra que está tendo um maior extravasamento, uma lesão mais profunda, mais tardia, mais crônica, mas também que pode estar tendo o quê? Dano oxidativo, destruição celular, consequentemente dano mitocondrial. Tá? Aí, a gente também pode ter uma outra situação que eu quero trazer aqui para desmistificar muitas coisas que nós aprendemos da graduação. Por exemplo, um paciente, será que ele pode piorar muito a sua taxa de filtração glomerular, mas levar cerca de dias para a creatinina subir? Porque a gente está tão acostumado a encontrar um paciente com doença renal, às vezes grave, e a gente já quer ver ureia e creatinina lá em cima, né? Aí, quando você pega um paciente com doença renal crônica, estágio avançado, e às vezes você pega ureia e creatinina dentro do intervalo de referência. Você acha que foi o quê? Troca de amostra. Mas, gente, pode acontecer, porque justamente esses pacientes, eles já estão agora com outros fatores, a doença já é tão grave, tão crônica, o organismo encontra outras formas de você eliminar esses metabólitos, ureia e creatinina. Então, você elimina não só pela urina, mas tem outras fontes, como fezes, suor, saliva, enfim. E você tem precocemente outros achados. A taxa de filtração glomerular já vai lhe dizer, inclusive, qual é o estadiamento da doença renal crônica. O próprio sumário de urina dá muita informação para a gente relevante de cilindrura, hematura, o tipo de células que estão aparecendo, tubulares ou não. E o volume, então, urinário, então, no entanto, ele vai ser uma informação assim, super importante. Porque, por exemplo, o paciente pode estar com anúria, oligúria, só urinar ali 100 ml em 12 horas, metade de um dia, e a creatinina dele, ser de 1, e não está urinando nada. A função completamente prejudicada. E aí você fica assim, meu Deus, foi troca de amostra. Meu Deus, foi erro do laboratório, erro analítico, erro pré-analítico, enfim. Está errado, vou repetir. Vai olhar o histórico, vai olhar se esse paciente não faz hemodiálise, se não fez, quando foi que fez, se não é um paciente grave de doença renal crônica. Pode acontecer? Pode. Tá? E isso já é geralmente significativo de uma insuficiência renal aguda, onde o paciente já não está produzindo tanta urina, mas a creatinina, por exemplo, ainda está dentro do limiar de normalidade. Então, há uma dissociação entre o valor sérico da creatinina e a taxa de filtração glomerular, que vai estar bem reduzida, e o estágio dessa doença renal aguda ou até mesmo crônica. Quando já está crônica, a depender, você já vai ter aí valores até mais aumentados. Porque a doença ela vai se progredindo, mas às vezes não é tão aumentado assim. Se o paciente tiver feito, então, hemodiálise, a depender do tempo em que você coletou, você pode encontrar valores baixos e daqui a pouco já está no tempo de fazer outra sessão de hemodiálise novamente, a creatinina já subiu.
Então, tem que saber nesse intervalo quando é que foi dosado, qual foi o valor da ureia e creatinina pré e pós-diálise, por exemplo. São informações que são cruciais. Mas é para a gente entender. TGO e TGP não necessitam obrigatoriamente andar casados. Fosfatase alcalina e gama-GT também não. E muito menos ureia e creatinina. A gente precisa entender qual é a condição clínica daquele momento em que o paciente se encontra. Tá certo? Claro, garantindo todas as etapas do processo analítico, da fase pré e fase analítica, que estão todas devidamente validadas, não tem erro, nenhuma falta de qualidade, inclusive nas amostras, que estão ali sendo empregadas para esse diagnóstico, ali, né, esse auxílio diagnóstico. E aí, trazendo justamente algumas atualizações que são importantes para o diagnóstico laboratorial. Por exemplo, hoje já se sabe que os achados da urina podem preceder a perda da função renal. Então, olhe o sumário de urina, não desprezem o resultado. Ah, o sumário de urina não tem valor clínico, tem muita valoração sim, e podem preceder justamente os resultados de ureia e de CREA. Você pode ter ureia e creatinina normais com sumário de urina apresentando alterações, principalmente ali da análise microscópica. Presença de células tubulares, cilindros granulosos, já são indicativos de danos renais, como no caso de uma necrose tubular muito comum de acontecer em pacientes diabéticos que cursam com a nefropatia diabética, que é uma das causas mais comuns no Brasil e no mundo inteiro de levar um paciente diabético a ter que fazer terapia dialítica. É a nefropatia. Pois bem, o sumário de urina pode dar essa boa ajuda. Atualmente, saindo do campo da função renal, por exemplo, entrando dos marcadores cardíacos. Atualmente, os exames de troponina cardíaca, hoje são, assim, os biomarcadores preferidos, né, dos médicos cardiologistas. Eu fui para diversos congressos esse ano, de 2024, e foi muito rebatido em diversos congressos a questão da inutilidade do uso de CK e CKMB de forma precoce, se você tiver, principalmente, um paciente com alta suspeita, onde eles têm um novo tripé para essa suspeita, que é a clínica, o eletro e a troponina cardíaca, né, ou AT, desde que seja ultrassensível, ou seja, a metodologia de detecção da troponina seja de ultrassensibilidade. Que aí se poderia fazer, então, protocolos muito mais enxutos, onde você vai coletar no tempo zero e que é a admissão, ou em, no máximo, mais uma coleta com 3 horas, ou com 2 horas, ou podendo até mesmo ser feito 1 hora depois. Dando positivo é isso mesmo, tá? E dando negativo, geralmente entra num score, no algoritmo, para fazer, então, o descarte, se esse paciente vai ser descartado, vai ser dado alta, ou se ele vai ficar em observação, ou se já chega logo a um desfecho de que está infartando. Então, hoje, esses biomarcadores são os preferidos em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda, que entra angina, né, entre tantas situações, são indispensáveis para a exclusão, portanto, como eu falei, e inclusão de infarto agudo do miocárdio, né, quando o eletrocardiograma principalmente é inconclusível, o que é o caso aí da maioria dos pacientes que apresentam sintomas compatíveis, às vezes, com síndrome coronariana aguda e que não estão infartando. O eletro não dá, alterações nos segmentos, geralmente QIT, né, tanto de supra ou de diminuição, mas eles utilizam, de fato, esse tripé para fazer essa análise, né, essa anamnese, que é a clínica, o eletro e a troponina ultrassensível. Hoje, com essa troponina ultrassensível, 100 a 1000 vezes mais a gente consegue detectar em termos de sensibilidade, né, do que os ensaios iniciais que nós usávamos e que alguns laboratórios ainda, né, de pequeno ou público, pequeno porte, laboratórios públicos ainda utilizam, né, da troponina cardíaca convencional. Os testes de sensibilidade é um pouco menor. Os limites de detecção hoje são muito abaixo de 5 nanogramas por litro, dependendo, claro, do ensaio específico. E os protocolos atuais baseiam-se apenas na concentração sérica da troponina cardíaca, no tempo zero da admissão, que é a apresentação, ou, se necessário, no novo teste, após aí 1, 2 ou 3 horas. O valor preditivo negativo chega a ser próximo, minha gente, de 100%. Ou seja, quando dá negativo no tempo zero, e lá com 1 hora, ou com 2 horas, ou no máximo 3 horas, é negativo no infarto. E antigamente você ficava seriando 0, 3 horas, 6 horas, 9 horas, às vezes até 12 horas, a cada 3 horas, seriando essas enzimas. Não tem necessidade quando você utiliza
a troponina de alta sensibilidade, ultrassensível, principalmente nos grandes centros. Já é o protocolo, né, do Einstein, de vários outros lugares no Brasil, de grande porte, mas no mundo também já vem sendo trazido esses novos algoritmos em diversos guidelines. E as alterações do elétron podem ocorrer, por exemplo, durante uma angina instável, só que ali de forma transitória, né? E aí, dos marcadores cardíacos, por exemplo, a CK, a creatinina total quinase, ela não vai estar elevada. Mas a troponina cardíaca, se a gente utilizar principalmente a ultrassensível, pode estar ligeiramente aumentado. Mas você já vê que CK não vai estar, CKMB não vai estar. Mas a troponina, por ser de ultrassensibilidade, você detecta. Aí você tem ali um eletrocardiograma com alterações transitórias, uma clínica, mas você vê que outras enzimas não estão aumentadas. Mas essa troponina também não aumenta. Os médicos calculam e utilizam como marcador fundamental de extrema relevância clínica o que eles chamam de delta da troponina, que é a subtração entre, né, ali multiplica depois por 100 para ver o percentual, divide, depois multiplica, que é justamente nesse cálculo do delta, você pegar o valor da troponina que deu no último tempo que foi dosado pelo da admissão. E aí você consegue ver uma margem mais ou menos se está tendo um aumento considerado ou não. Isso já tem nos algoritmos dos novos guidelines, tá? Então, é muito importante que a gente se mantenha o quê? Atualizado. E é isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora. E como é que a gente, então, claro, vai diminuir as incertezas na hora de avaliar um laudo laboratorial? Obviamente. Se você não souber interpretar algum exame, por exemplo, que esteja fora do intervalo de referência, para baixo ou para cima, veja se esse paciente não tem resultados anteriores, qual o motivo da solicitação médica, investigue qual é a especialidade do médico prescritor, se foi médico, porque hoje você tem enfermeiro, pode prescrever, veterinário, farmacêutico, desde que seja para acompanhamento, monitoramento farmacoterapêutico. Mas veja qual é a especialidade para você tentar entender do porquê que aqueles exames estão sendo solicitados. Então, se você, por exemplo, está vendo que é um médico cardiologista, você encontra lá uma troponina aumentada, você já imagina, pelo próprio tipo de médico que está solicitando, que é um paciente que muito provavelmente está tendo alguma queixa clínica relacionada ao miocárdio. Concorda comigo? Um hepatologista, um ginecologista, um endocrinologista. Olhem para o carimbo do prescritor. Veja qual é a especialidade. Segunda facilidade, que é o que eu utilizei na minha vida prática quando eu comecei com toda a insegurança que todo mundo começa. Use livros pockets, sites de sociedades, diretrizes nacionais, guidelines, protocolos do Ministério da Saúde para fazer leituras rápidas, sites importantes como o do Pardini, do Fleury, né, do Álvaro, também são confiáveis para a gente olhar essas dúvidas, né, de alterações laboratoriais. E tem uma situação que eu acho que é a pedra no sapato de muita gente que trabalha com exames laboratoriais, que é o paciente polimedicado. A gente tem uma deficiência brutal quando se fala de interferência medicamentosa e exames laboratoriais. É uma deficiência até mesmo para o farmacêutico, quiçá para outras profissões que lidam direto ou indiretamente com o exame laboratorial. Nutricionista, biólogo, biomédico, às vezes até mesmo médico. E aí eu trouxe aqui 3 condutas mínimas para a gente raciocinar clinicamente quando a gente se deparar com um paciente polimedicado. Por exemplo, a primeira conduta. Procure saber quais os medicamentos em uso, investigue se possível for farmacocinética, quanto tempo, né, você vai eliminar aquele organismo, daquele medicamento do seu organismo, farmacodinâmica, as interações medicamentosas, reações adversas, além dos efeitos colaterais. Geralmente a Anvisa tem aquele bulário eletrônico gratuito na internet, você consegue olhar e ele vai dizer, olha, vai aumentar a bilirrubina. Ó, a chance de aumentar a TGO e TGP pode cursar com aumento de, por exemplo, como o Ozempic, de fazer aumento, mesmo que raro, de amilase e lipase. Então, tem que observar, paciente com hipertrigliceridemia pode fazer quadro de pancreatite aguda utilizando Ozempic, em alguns casos foram encontrados. Está lá na bula do Ozempic. Será que alguém leu? Falta isso, a gente correr atrás. E às vezes essa informação a gente não consegue decorar todas, utilize os bulários eletrônicos.
Porque se tem uma coisa que pode realmente nos derrubar, é a interferência de medicamentos nos exames laboratoriais. Seja em vivo, dentro do organismo do paciente, ou in vitro, que é uma alteração dentro da execução do teste, da fase analítica, de competição por algum reagente que foi utilizado. Por exemplo, ensaios que utilizam biotina, o paciente está utilizando biotina, você pode ter competição e dar falso negativo, então tem que suspender a biotina, principalmente quando vai dosar alguns hormônios, como, por exemplo, a testosterona. Geralmente os médicos pedem em um mínimo, geralmente, 3 dias, às vezes suspende a biotina. Então, você tem que entender também de metodologia. O que o seu ensaio fala? De quais interferências laboratoriais podem acontecer? E se o paciente faz uso do medicamento, esse medicamento, qual é? Quantos são? O que a bula diz, se você não sabe de cabeça? Tá? E aí, justamente, já entrei, né, na segunda conduta, que são as técnicas de laboratórios que podem, muitas delas, sofrer interferências com remédios coloridos, principalmente dos exames fotométricos, espectros fotométricos, né, bioquímicos e hormonais. O uso da biotina, que eu acabei de falar, por exemplo, que interage com diversos imunoensaios e podem falsear os exames negativamente por competição. E uma terceira conduta muito importante de nós avaliarmos, que aí sempre volta para aquela perguntinha básica que eu falei, que é de suma importância, que é avaliar quem é o paciente. Por quê? Se o paciente ele for uma criança, esse exame laboratorial ele pode se comportar de uma forma diferente. Ele tem, inclusive, intervalos de diferença, muitas vezes, que são distintos. Ou é um adulto, ou é um idoso. Se é adulto ou idoso, não importa. É mulher ou é homem. Está na menopausa, climatério, está grávida, faz uso de reposição hormonal na menopausa ou não faz? Pois bem, a taxa de filtração glomerular é diferente de uma criança para um indivíduo adulto. Inclusive, aqueles cálculos de estimativa é diferente para que a gente faz de um adulto para uma criança. Então, essa taxa de filtração glomerular é diferente, né? E aí, por quê? Geralmente, a massa muscular de uma criança é diferente do adulto, e a massa muscular de um homem ainda é diferente mais ainda de uma mulher. Isso vai interferir na filtração glomerular. Assim como a obesidade. Faz com que o medicamento fique mais tempo, também com que alguns metabólicos demorem mais tempo para serem eliminados e excretados. O paciente tem sobrepeso, obesidade? Isso é importante e relevante. Avaliar se o paciente tem alterações renais. Será que já tem ali uma ureia elevada, a creatinina, alteração no sumário de urina, ou a própria obesidade que eu tinha mencionado? Por quê? Porque pode dificultar a excreção de determinado medicamento. O medicamento ficar, então, mais tempo circulando, mais tempo dentro do fígado, causando possíveis alterações, efeitos colaterais ali. Ou adversos que não eram para acontecer. Mas por conta de uma condição, de uma doença, uma situação ali clínica, fez com que esse medicamento não fosse tão excretado no tempo correto. Ficasse mais tempo ali, circulando, né, aquele organismo. Tá? Por exemplo. E aí é muito importante a gente, quando for fazer essa análise, essa interpretação de medicamentos versus os exames laboratoriais, a gente sempre vê a seguinte diferença também. Os medicamentos são de uso contínuo ou foi um uso transitório ali na véspera, no dia daquele exame laboratorial? Medicamento de uso contínuo, geralmente, eles podem, inclusive, até mesmo inibir determinadas moléculas, suprimir alguns eixos metabólicos. Por exemplo, hormônios, uma pílula anticoncepcional vai suprimir o seu eixo. Você vai ficar com estradiol, progesterona, FSH, LH, todos reduzidos. Uma paciente que está com implante hormonal, o chip da beleza, que tem lá testosterona, gestrinona, também vai suprimir o eixo, vai estar também com o estradiol reduzido, com a própria testosterona total reduzida. SHBG vai estar diminuído, vai ter mais da livre, por exemplo, da testosterona livre. Paciente usa T4, mas fez tireoidectomia, fez a cirurgia de remoção total da tireoide, mas vai ter lá o hormônio dentro do organismo circulando. Então, vai manter normal os níveis de TSH. Mas não, se não estiver tomando a dosagem correta do medicamento, esse TSH vai sofrer alterações, flutuações. É um medicamento contínuo? É. Um paciente tomou só 3 meses de metformina ali porque quis emagrecer. Muito comum nos comportamentos de hoje.
mas não é diabético. Tudo isso é muito importante. Essas informações são de extrema relevância. O medicamento, ele é metabolizado no fígado? Ele é um medicamento de via oral? Vai passar pelo metabolismo de primeira passagem? Avalie, então, a função hepática, a lesão hepática, como é que estão as enzimas? Não, ele está com implante hormonal. Mila, todo implante, ele é proibido? Não, a gente tem o Implanon, que não é proibido, que é com um progestagênio, e você, então, vai inibir a progesterona, por exemplo, endógena, tá? Você não tem aí mecanismo de primeira passagem, não vai passar pelo fígado. O DIU também não, o DIU hormonal, o Mirena, o Cailena. Mas se você tomar uma pílula combinada com estrogênio e progestagênio, vai passar pelo fígado, vai sofrer metabolismo de primeira passagem. Você passa 20, 30 anos tomando anticoncepcional, é bom monitorar. Se você faz uso até de outros medicamentos concomitantes, é hipertenso, paciente, muitas vezes, que utiliza esses medicamentos de forma crônica, desenvolve outras alterações, até mesmo somente laboratoriais, como uma hiperprolactinemia. Então, precisamos entender sempre qual tipo de medicamento, qual a forma de uso, qual a sua forma farmacêutica e a forma via de administração. Até isso se torna relevante na hora que nós vamos fazer a interpretação dos exames laboratoriais. Tá certo? Medicamentos excretados, na sua maior parte, pela urina. Então, é bom a gente avaliar a função e lesão renal. Como é que está a taxa de filtração? Se tiver reduzida, o paciente tiver com oligúria, com anúria, esse medicamento vai ficar mais tempo na corrente sanguínea, não vai conseguir ser eliminado no tempo correto, vai ter prejuízo na farmacocinética do fármaco. Então, é bom avaliar. Por isso que, muitas vezes, a farmácia mexe ali e faz essas alterações na dosagem do medicamento, principalmente aqueles que são nefrotóxicos por natureza, porque se é o paciente que já está com a sua função debilitada, ele vai ter dificuldade em excretar normalmente esse medicamento, ele não vai ser eliminado no tempo correto, vai ficar mais tempo na corrente sanguínea, e isso pode ser prejudicial, fazer, inclusive, aumentar a concentração, né, daquele medicamento e passar para doses tóxicas, e até, né, acima ali da que a gente chama dose 50, e passar para uma dose até mesmo letal, isso pode acontecer. A gente já teve pacientes que já vieram a óbito ao hospital por conta disso. E hoje, principalmente, também a gente tem que falar e perguntar. Paciente que faz suplementação vitamínica, paciente que usa plantas medicinais, paciente que usa fitoterápicos, nutracêuticos, eles não lembram, não falam, porque eles acham que isso é natural, né? Suplementos, fitofármacos, eles não falam, não mencionam, mas também alteram os exames laboratoriais. E como? Por exemplo, que aí tratamento para coagulação, isso pode também interferir. Paciente que tem anemia, hiperglicemia, dislipidemia, são pacientes todos importantes que têm doenças crônicas metabólicas e também podem ter alterações com medicamentos, que eles podem fazer uso de medicamentos crônicos. E hoje, a questão da suplementação, então, a gente está fazendo aí pacientes com intoxicação por vitamina D, fazendo quadro de injúria renal aguda, por excesso de vitamina D, entre outros. Então, é muito importante a gente também levar em consideração os medicamentos alopáticos de uso crônico, mas que interferem diretamente em alguns exames laboratoriais, né, principalmente aí com de coagulação, da glicemia, as estatinas, né? Então, assim, tudo que possa estar interferindo diretamente, mas também suplementos que muitas vezes não são sequer mencionados, certo? Bom, então, assim, eu acredito que é extrema importância, mais uma vez, eu falar sobre isso aqui, de ser assertivo. Para você ter o mecanismo ideal de liberar os seus exames, volta lá para aquele início do que eu disse da aula. Seja assertivo, tenha uma comunicação clara, eficaz na hora de tomar a sua conduta. Claro que você tem que ter repertório, fundamentação teórica, para você fazer uma tomada de decisão segura, que tem respaldo científico. Você diminui conflito, diminui, às vezes, um ali, ruído de comunicação com o corpo clínico. Você não fica repetindo, recoletando, diminui os gastos. Então, para isso, tem todo um mecanismo para você liberar e, consequentemente, você embasar a sua comunicação. Sempre conheça, então, as diferenças entre os parâmetros laboratoriais, entre os gêneros. Conheça também as diferenças que existem nas distintas faixas etárias. Conheça mais o perfil laboratorial de pacientes portadores de doenças crônicas, doenças inflamatórias. Conheça pelo menos como que as diferentes classes de medicamentos funcionam. Você pode até não decorar
o nome de marca de referência, mas se decore o genérico, a que classe de medicamento eles fazem parte. E entenda a metodologia que você trabalha no seu laboratório. Qual é a ferramenta metodológica? Qual o tipo de ensaio que você trabalha? Quais também são os erros das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica que podem acontecer e os interferentes das amostras que podem propiciar a ocorrência desses erros para as distintas metodologias que são empregadas na sua unidade laboratorial. Isso é um esquema básico de fundamental importância para que você se sinta seguro nas tomadas de decisões quando você principalmente se depara com um exame alterado. Que o exame dentro da normalidade a gente não tem muito medo, né? Mas quando é um exame que passa ali, extrapola um intervalo de referência, aí a gente fica com receio. Aí a gente quer repetir, só para colocar aquele repetido confirmado, coisa mais insegura. Só para mostrar assim para o médico, olha, eu vi que está alterado, eu repeti, é isso mesmo, tá? Se a sua técnica estiver com um erro ali tendencioso, sem exatidão, vai ser precisa, vai repetir o resultado alterado, mas não vai ser exato, tá errado. O que adianta? Você precisa entender tudo que está por detrás e que envolve um resultado laboratorial. Então, olhe, por exemplo, o intervalo de referência. O resultado que você encontrou, ele está perto do valor mínimo ou perto do valor máximo? Qual que é o ideal para este paciente? Esse paciente tem fatores de risco? Ele usa medicamentos? Ele tem metas terapêuticas a ser alcançadas? Quais são elas, a depender do fator de risco que ele possua? Segundo, treine para você ter uma escuta ativa. Ouça as queixas clínicas que o paciente tem na hora da coleta ou numa ligação de tirar dúvida. Isso pode ajudar muita gente na hora da liberação ou até mesmo na hora de a gente fazer a comunicação de um resultado crítico. Preste também sempre atenção nos resultados anteriores. Será que já não estava com tendência de diminuição ou de elevação e você não percebeu? Que agora, ponto, extrapolou, saiu do limite máximo ou ficou abaixo do limite mínimo. Esse paciente, ele tem precedentes? Tem história familiar? Já sofreu dessa mesma doença ou desse mesmo evento antes? Ele tem parentes próximos que já passaram ali pelo mesmo caso, pela mesma situação? Pergunte no momento da anamnese. Então, praticamente para encerrar, eu quero saber de você, quero que você reflita, você que está aí me ouvindo, me assistindo agora nesse evento, nesse congresso que foi feito, preparado especialmente para você. O que você está fazendo hoje que vai melhorar a sua performance, o seu desempenho como analista clínico, que vai aumentar a credibilidade que as instituições, a sua chefia imediata vão ter, todos eles em você, para aumentar a credibilidade que hoje os laboratórios precisam buscar para que a gente volte a ter um lugar de protagonismo no cenário atual? Estudem. Continue estudando de forma focada, de forma contínua. O pouco todo dia é melhor do que nada. Treine suas habilidades, suas competências. Aquilo que você, claro, é melhor, treine para desenvolver e ficar cada vez melhor. Mas aquilo que você também não é bom, você pode treinar para não ficar tão deficiente. Obviamente. Mas, claro que a gente sempre vai lapidar aquilo que é melhor, que a gente tenha melhor domínio, melhor expertise, e a gente vai ser visto e notado por conta disso. Aprenda sempre e faça mais do que exigido. Eu sei que às vezes a gente não quer, a gente acha que é ruim, né? Que o gestor, o chefe, está só te explorando. Mas eu já mudei muito a minha percepção de valor, porque eu fazia mais do que o que me pediu. Eu sempre entregava algo a mais. Outra coisa, procure ler sobre as técnicas do seu laboratório. Começou a trabalhar, eu sei que às vezes a gente cai de paraquedas, é engolido durante a rotina e a gente não sabe nem a técnica, os pormenores do que você está fazendo. Aí não sabe o que pode ali atrapalhar ou interferir. Outro ponto, fiquem atentos sempre com as atualizações em saúde, como eu trouxe aqui alguns pontos relevantes para vocês. E façam o que vocês estão fazendo agora. Estão aqui nesse segundo congresso, justamente se capacitando. Vão para eventos também presenciais, até mesmo online, para fazer network e expandirem o aprendizado de vocês.
Não fique somente no mesmo ambiente fechado. Conheçam pessoas, dialoguem, se comuniquem, tirem dúvidas. Não tenham medo de se expor. Se coloquem frente a essas situações. Invistam. Mesmo que aquele pouco que você possa, invista em capacitação, invista na sua carreira. Só você vai ganhar com isso. E só você vai poder fazer isso por você. Então, pare e pense. Vocês aí, será que conseguiram ver a importância de nos capacitarmos para que a gente possa trabalhar com segurança e a gente possa ser cada vez mais assertivos nas condutas que a gente precisa ter dentro do nosso trabalho na área laboratorial? Eu espero que eu tenha sido persuasiva e espero que eu possa ter convencido vocês da importância do que a gente faz e desse momento que a gente precisa, mais do que nunca, assumir uma posição de protagonismo no cenário do diagnóstico laboratorial aqui no Brasil. E aí, se vocês querem, então, aproveitar esse espaço do Congresso e sedimentar muito mais, expandir todo esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês, eu estou em BioFriday durante essa semana, até o dia 25 de novembro, onde vocês podem adquirir diversos cursos meus por 40% a 50% de desconto. Aprendendo justamente a fazer raciocínio clínico, liberação consciente, atualização de diversos biomarcadores laboratoriais, correlações clínicas. E eu tenho, por exemplo, esse primeiro combo, que é o combo 1, por R$ 147 apenas, que envolve 3 cursos, que são a Revolução Bioquímica, Desvendando a cetoacidose diabética para quem trabalha no hospital e o evento Bioquímica Day, onde vocês vão aprender de tudo aí, de interpretação clínica de diversos exames, correlação, interferência de medicamentos com exames, gasometria, erros laboratoriais de fase pré-analítica, analítica, interpretação correlacionada, vão aprender a fazer raciocínio clínico, tudo isso por apenas 147. Um outro curso mais específico, extremamente útil e que é assim, o queridinho aqui no Brasil. O segundo combo, combo 2, de 197, que é o diagnóstico laboratorial da gestante do neonato, mas também da tentante, a mulher no pré-natal, e a cetoacidose diabética. Situações específicas, mas de perfis populacionais distintos, onde você tem aí alterações fisiológicas e patológicas que levam a alterações metabólicas diferentes, alterações diversas, e que acarretam diversas alterações laboratoriais. Então, no curso da gestante de neonato, você encontra aí de hematologia, bioquímica, endocrinologia, imunologia, sorologia, teste do pezinho, tudo isso, exames endocrinológicos, toda essa parte para também você ter um entendimento de alterações que são normais vocês verem nesses perfis distintos da população. Como lidar com essas alterações laboratoriais? O combo 3, que envolve um curso sobre diagnóstico laboratorial do câncer, são 20 tumores sólidos, né? E também o câncer e as infecções. E como é que vocês podem, dentro do laboratório, encontrar o uso, né? O envolvimento de marcadores tumorais e a correlação clínica com diversos setores. E o que a gente que trabalha no laboratório, a gente pode utilizar para a nossa rotina, ali correlacionando com a hemato, com a bioquímica, com a imunologia, e por ser uma tendência de cada vez mais nós encontrarmos pessoas com neoplasias malignas. Esse combo 3, então, a gente tem o diagnóstico laboratorial da gestante, o diagnóstico laboratorial do câncer e uma masterclass com 10 casos clínicos que envolvem todos os setores das análises clínicas, que são completos, completíssimos e que estão aí pelo preço de R$ 397. Cursos, todos esses cursos dos combos com certificação. E temos também um pacotão, um combo 4, onde entra tudo, a revolução bioquímica, cetoacidose diabética, bioquímica Day, o diagnóstico da tentante, gestante, neonato, diagnóstico laboratorial do câncer e a masterclass. Tudo isso por R$ 597. E a cereja do bolo deixei para o final. Para quem conhece, eu tenho uma mentoria chamada BCP, com registro, que é a Bioquímica Clínica na Prática. Mas muitas vezes a pessoa que não tem condição ainda de entrar na bioquímica fazem o BCP Pocket, que é uma perna, um braço básico do BCP, o Bioquímica Clínica na Prática, onde tem 6 módulos principais que te deixam minimamente, não,
muito capacitado para trabalhar com a correlação clínica do setor da bioquímica e os demais. 6 módulos principais, 3 bônus super importantes para a prática clínica, 40 horas de certificação. E você, se depois, porventura, quiser e já puder entrar na mentoria, a gente abate o valor cheio do curso do BCP Pocket, que seria 697, mas somente nesta BioFriday vai estar por 397. Tudo isso podendo ser parcelado, gente, aí 10, 12 vezes, tá? Ou seja, no site milacabral.com.br/BioFriday. Até 25 de novembro, vocês podem expandir conhecimento, alavancar a carreira de vocês por um preço muito pequeno. Então, você já começa 2024 de uma forma completamente diferente. Para conhecer mais do meu trabalho, aqui eu estou deixando também, então, o meu contato de WhatsApp, o meu site, milacabral.com.br, com diversos outros cursos. Tem um curso somente de imunologia e hormônio, endocrinologia e imunohormônio. O meu e-mail, o meu Instagram, @profamilacabral, um podcast que já tem atualmente 90 episódios falando de saúde, educação e carreira, e o canal do YouTube, que é o Professora Milena Cabral. Eu, então, agradeço a vocês que estiveram aqui neste evento, agradeço a comissão organizadora e já quero deixar os meus parabéns para os biomédicos pelo dia, pela data, pelo seu trabalho, pelo desempenho. Eu tenho muitos alunos biomédicos, eu fiz, na verdade, 1 ano de biomedicina, depois entrei na farmácia, eu tenho muitos amigos biomédicos que são muito bem valorizados no mercado e estão felizes com a sua atuação. E eu quero, então, parabenizar todos vocês e parabenizar também os organizadores, ao José Guedes, à doutora Laura, ambos, também pelo convite e por estar aqui, então, ministrando essa palestra para vocês, falando da importância. Eu espero, de fato, que eu possa ter tocado a mente e o coração, para que vocês saiam daqui com essa reflexão de que a gente precisa urgentemente mudar esse aspecto, nesse momento tenebroso um pouco que as análises clínicas se encontram e que não se repitam cenas, né, como essas que nós vimos aí do caso dos órgãos transplantados, que a gente faça diferente, que a gente seja diferente, que a gente mostre o real valor que o laboratório tem para um desfecho clínico e um diagnóstico de diversas condições fisiológicas, mas principalmente patológicas. Todo mundo ganha, mas principalmente quem ganha é a população brasileira. Espero que vocês, então, aproveitem muito esse evento, que com certeza está sendo primoroso e foi preparado, na verdade, com muito empenho, muita responsabilidade social para todos vocês. Então, meu muito obrigado, um grande beijo e que a gente possa se encontrar através das redes sociais em outros eventos também. Um ótimo final de ano para todos e um ótimo dia do biomédico. Tchau, tchau.